quando nós adoramos o Senhor, nós sabemos que toda adoração a Ele é válida quando entregue de coração. E às vezes nós dizemos assim: Senhor, eu não vou te adorar porque eu não tenho uma linda voz. Senhor, eu não vou te adorar porque eu não encontro uma voz de algumas cantoras que se encaixa no meu timbre de voz. E Deus, Ele não está atrás de cantores, Deus está atrás de adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então a adoração que é para Ele, é para ser dada a Ele. O homem pode ouvir, o homem pode escutar e pode até criticar. Mas tenha certeza que o verdadeiro louvor, ele sobe com aroma suave às narinas de Deus. E se você hoje, nesta manhã, acordou e não agradeceu a Deus, minha mãe hoje acordou gritando pelos corredores, agradecendo a Deus pela vida. E se hoje, por um momento, você não agradeceu, então esses 3 louvores foi a oportunidade de você dizer: Senhor, sou falho, sou pecador, mas eu estou aqui, tenha misericórdia da minha vida. Me ensina o caminho, me ensina como fazer, me ensina, Pai, como te adorar. Me ensina, e em verdade, como diz a tua palavra, em verdade, em verdade vos digo, que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Amém! É momento de grande alegria, né? De nós estarmos aqui. Você está vendo sua pastora aí, né? Eu não estou vendo ninguém, minta. Estou vendo os likes que vocês estão postando. Mas vocês estão vendo essa serva de Deus que estará ministrando a palavra junto com vocês, porque vocês vão ler o livro, a qual eu vou colocar, e a palavra, para que vocês venham meditar. Mas primeiramente eu quero, assim como foi os louvores, e eu disse, eu quero agradecer, assim como a diaconisa Eunice, ontem foi um culto de agradecimento, onde nós estamos agradecendo a Deus pela oportunidade de cada pessoa se achegar diante da presença dele. Às vezes nós perguntamos, né? Ah, mas ele é assim, ela é assado, mas Deus, ele quer que eu e você se achegue perto dele. Então, a minha mãe ontem fez um culto e o culto foi de agradecimento. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que está orando pela vida do meu sobrinho, que aos poucos ele está se estabelecendo na mão de Deus, que o tempo é do Senhor. Apenas temos que crer e descansar o nosso coração, assim como diz o Salmo de número 40. Então, desde já eu quero agradecer a todos mais uma vez por estarmos juntos, unidos, né? E todo momento nós assim como às vezes nós falamos, né? Temos tempo para tudo. E para Deus, às vezes, a gente deixa o último minuto do nosso dia. Então, se você acordou, glorifique a Deus. Nem que seja obrigado, Senhor. Você já está dizendo: Senhor, a minha vida depende de Ti. E ao dormir, da mesma forma, engrandeça o nome santo do Senhor, dizendo: até aqui o Senhor me sustentou. Porque é Ele que vai velar pelo meu sono e pelo teu sono. Porque eu durmo, eu canso e você cansa. Mas Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Então eu peço que a igreja abra a vossa Bíblia no livro do profeta Jeremias. E que Deus abençoe a família da evangelista Edilza, né? Deus abençoe a cada família que está ouvindo esta ministração. Amanhã eu volto à minha rotina de trabalho. Peço oração aos irmãos, né? Vai ser o meu primeiro dia, depois de 2 meses em casa. Mas vamos nessa, porque quem está na frente é o Senhor dos Exércitos.
Então peço que o povo de Deus abra a vossa Bíblia no livro que escreveu Jeremias, capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. E vai dizer assim a palavra de Deus no livro de Jeremias, do capítulo 17 e do versos 7. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, 17, verso 7. E diz assim para mim e para você: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Senhor, esta é a palavra a qual o Senhor entrega à tua igreja hoje, a qual nós vamos estudá-la, e nós vamos entender no livro de Jeremias, nesse contexto nós vamos ver 3 tipos de povos, né? Do capítulo 17 de Jeremias, nós vamos ver 3 tipos de povos. Um povo que confia no homem, um povo que confia no seu próprio braço, da sua força, e um povo que confia no Senhor. Porque se nós vamos entender, quem confia no Senhor se estabelece. Quem confia no Senhor entende os motivos e as circunstâncias de Deus em sua vida. E a palavra vai dizer que Jeremias foi um profeta que anunciou ao povo que viria uma destruição que já estava ali perto de acontecer. Aonde Babilônia ia invadir Judá, Jerusalém, iam ser levados cativos. E Jeremias foi um profeta que a todo momento quis trazer o povo de volta à presença de Deus. E o que nós vemos nesses tempos de agora é povo correndo, ainda bem, porque ainda tem chance. Porque vai chegar um dia que vão procurar igrejas, vão procurar aquele pastor, aquela pastora e não vão encontrar. E por isso que ele fala que devemos buscar enquanto podemos encontrar, achar. E Jeremias ali começou a falar para aquele povo, dizendo: povo, vai chegar uma situação e aqueles que estão afastados da presença de Deus, volte, para que consigam passar esse tempo de cativeiro. Deus, quando nos leva em situações que parecem de morte, é um aprendizado para o homem e para a mulher de Deus. Para que o povo venha entender qual é a função de cada um. E quando nós vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 17, Jeremias já começa dizendo que o pecado já estava muito grande. O pecado do povo ali já estava muito grande. E a função dele era trazer o povo de novo ao arrependimento. E quando nós vamos entender uma coisa, Jeremias fazia parte de uma classe sacerdotal. O pai dele era sacerdote, como diz o capítulo 1.
E vamos entender que Jeremias já estava sendo ensinado nas coisas de Deus. Já havia ali algo que Deus já havia falado sobre a vida de Jeremias. Porque o pai dele era sacerdote, como diz o capítulo 1. E quando o Senhor vem a Jeremias, Jeremias já era. Ele diz, no capítulo 1, ele vai falar para Deus, dizendo, quando o Senhor fala a ele diz no capítulo 1, do verso 7, ele diz para o Senhor que ele não consegue, porque ele é uma criança. Aí o Deus viu no versículo 4, no versículo 5, melhor dizendo, antes que formasse do ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei das nações e te dei como profeta. Aí ele vem no versículo 7, né? No versículo 6 ele fala para Deus que ele não sabe falar, e Deus ele responde a Jeremias e fala, não digas que sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto mandar dirás. Quando nós vamos ler e meditar nessa palavra, nós vamos ver de pessoas que também tiveram o chamado de Deus e por um momento disse, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Que foi o caso de Moisés. Quando Deus chamou a Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10, vai dizer que Deus ele chamou a Moisés. E Moisés falou para Deus que ele era eloquente, que ele não conseguia porque a língua dele era pesada. E para Deus, igreja, não adianta nós falarmos que não conseguimos, porque quando ele olha para mim e para você, ele acha graça. E da mesma forma foi com Salomão. Salomão também, quando Deus ali usou a vida do pai para ensinar, Deus ele fala no 1 Reis, no capítulo 3, verso 7, a Salomão dizendo, Salomão, você vai ser rei. E Salomão ele fala para o Senhor dizendo que ele é menino, que ele ainda é pequeno, que ele não sabe nem como entrar, nem como sair. Às vezes nós somos assim, às vezes que nós não conseguimos porque não sabemos entrar nem sair. Mas quando nós entramos, alguém segurou a minha mão, segurou a tua mão e começou a ensinar o caminho. Jeremias ele teve um ensinamento da parte do Pai e agora ele tem o ensinamento do Pai Celestial. E quando Deus se apresenta a Jeremias dizendo, vem Jeremias, porque eu tenho uma grande missão para você, para colocar aquele povo de volta no caminho certo. Porque vai chegar um dia que eles vão para uma terra totalmente estranha, e aquele que não tiver os seus pés formados na rocha vão se perder. Vão ser como o livro de Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele que formou a casa na rocha e aquele que formou a casa na areia. E no lugar onde está, vai deixar ser contaminado. Porque a casa não edificou na minha presença. E naquele momento Jeremias, ele é conhecido, e eu costumo dizer que ele é conhecido como profeta chorão. Às vezes eu também sou assim, eu também choro, porque às vezes Deus fala algo pra gente, e a gente sabe que aquela pessoa vai ouvir, mas não vai receber. Como diz o profeta Isaías, quem deu crédito? A minha, a sua pregação. Com Jeremias, igreja, não foi diferente. Jeremias até tentou em dizer, Senhor, eu sou menino, não consigo. Mas Deus começou a mover a mão na vida de Jeremias, começou a falar com aquele povo, começou a revelar o íntimo e o profundo daquele povo, e viu que aquele povo estava totalmente afastado de sua presença. E naquele momento, quando Jeremias ele começa
a falar para o povo vai ter um tempo de cativeiro, vocês vão ser levados pela Babilônia, o rei vai vir, vai levar alguns cativos e muitos vão ficar aqui, não vão ter oportunidade. Então, se reconcilie com Deus. Essa é a minha função, é a tua função. Não tem tempo mais para perder, e Jeremias sabia disso. E quando nós sabemos que o tempo não volta atrás, não é? Porque quando o tempo passa, como diz a palavra de Deus, passará, tudo vai passar, mas a palavra dele vai permanecer. Jeremias ali, ele estava falando, se arrependam, voltem para Deus, deixem o pecado, deixem a idolatria e voltem para Deus. E aí, quando nós vamos meditar na palavra, nós vamos ver 3 tipos de pessoas que às vezes nós conhecemos. E uma delas está dizendo, no capítulo de Jeremias mesmo, do capítulo 17, do verso 5, que diz: maldito é o homem que confia no homem. Aquele povo ali, igreja, quando Jeremias começou a falar que Babilônia ia entrar, o rei de Babilônia ia entrar, ia levar alguns cativos, muitos tentaram fugir para o Egito. Muitos tentaram se esconder através da mão de um homem, através da proteção de um homem. E Jeremias estava dizendo ali, não adianta se esconder, não adianta correr. Precisa ouvir a voz de Deus e reconhecer os seus erros e os seus pecados. Mas muitos disseram, vamos para o Egito. Lá a gente vai se esconder. E lá a gente vai ter uma nova vida, porque ali o faraó vai nos ajudar. Alguém vai nos ajudar. E diz a palavra de Deus que muitos não tiveram essa oportunidade. Alguns fugiram sim para o Egito, né? Como das vezes, quando acontece comigo e com você, pessoas que fogem de determinadas situações e lugares para fugir de uma situação de prova. E naquele momento, Jeremias estava dizendo, você vai confiar na mão de um homem, no braço de um homem, sendo que eu estou dizendo que o Deus poderoso vai estar e está contigo. Mas precisa que vocês reconheçam a Deus novamente. E ainda vai dizendo, ele estava dizendo, maldito o homem que confia em outro homem. Ele não estava dizendo que eu não posso confiar no meu pastor, que eu não posso confiar no meu irmão, que eu não posso confiar na minha irmã. A gente, quando lê uma palavra de Deus, a gente precisa entender o que a liturgia está dizendo. E aqui estava dizendo o profeta que o povo estava fugindo, queria se esconder atrás de um homem, achando que o homem poderia o salvar. Mas não é bem assim, igreja. Não é bem assim. A gente sabe. E por isso que Jeremias disse, maldito é o homem que confia no homem. E aquele povo estava confiante em um homem. Aquele povo estava confiando que aquele homem que era do Egito poderia os proteger. E aí nós vamos encontrar outra qualidade também de igreja. Essa igreja que confia na mão, na proteção de um homem, dizendo, não, eu vou ficar atrás dele porque ele é mais forte, ele tem mais intimidade com Deus, ele conhece mais Deus. Não se esconda atrás de homem nenhum.
E aí Deus vai dizer que Jeremias começou a falar e ele continua dizendo, ele põe uma vírgula e diz, aí vem o segundo tipo de cristão, que faz da carne o seu braço. E é esse que fala assim, pode vir, que eu estou forte. Pode vir quem quiser, que eu já ouvi pessoas dizendo, pode vir quem quiser, que eu não tô nem aí. Servo de Deus não tá para brigar com ninguém não, meu irmão. A minha função e a tua função é não de levantar a mão para o irmão, mas sim levantar em oração. E esse povo que Jeremias estava dizendo, ele estava dizendo, pode vir os babilônicos, que a gente vai matar. Porque eu sei, o que eu comi me sustentou e eu posso matar. É um tipo de cristão que às vezes a gente conhece e fala, eu tenho intimidade com Deus. E eu vou colocar o meu joelho e eu vou colocar ali o nome daquela pessoa e Deus vai, esmagar. Confiar na própria mão, no seu próprio braço. Deus não está para esmagar ninguém. Deus ali naquele momento, através da vida de Jeremias, estava dizendo, não adianta você confiar no homem, não adianta você dizer que você tem força, porque se eu e você estiver afastado da presença de Deus, você não tem força nenhuma. Jeremias estava dizendo, não adianta você ser grande, não adianta você ser robusto, não adianta você ser musculoso ou musculosa, não adianta se você estiver fora da presença de Deus. De Deus. Jeremias estava dizendo ao povo, não confia no homem que você acha que pode te salvar, porque a salvação ela vem de Deus, mas preciso eu passar pela mão do Filho de Deus. E naquele momento Jeremias começou a falar, ei, acorda povo, acorda, porque vai chegar um dia que você não vai estar mais no controle como você acha que está. Porque nunca esteve no controle. Porque o controle ali do povo de Israel era Deus. O povo não estava entendendo. Porque muitas coisas não estavam acontecendo de mal. Porque Deus ainda estava com a mão, mas agora ele pede para Jeremias, usa a boca de Jeremias, dizendo, Jeremias, fala para esse povo me reconhecer como teu Deus. E eles preferem fugir para o Egito. Eles preferem usar o próprio braço, a própria força. E como diz lá no finalzinho, e apartar o seu coração do Senhor. Como? Como se o meu coração está em Cristo? A minha força vem dele. E se minha força está nele, então meu coração está em Cristo. Mas aquele povo, o coração deles não estava voltado para Deus, estava voltado para a situação que estava ali acontecendo. No livro de 2 Crônicas, do capítulo 7, 14, diz, se o meu povo, né? E Deus ele estava chamando o povo, vem meu povo, vem, vem porque eu coloquei um profeta para falar, para guiá-los. Eu estou dizendo que eu não vou os deixar só. Mas o povo, eles quiseram fugir, igreja. O povo quis confiar no seu próprio braço. E muitos ficaram ali, mortos. E por isso que, quando diz a palavra do versículo 6, vai entender. Nós vamos entender porque será como tamareira no deserto. E não sentirá quando vem o bem, e antes morrerá nos lugares secos do deserto, e na terra salgado e inabitável. O Senhor estava dizendo, não adianta correr, porque se for para o deserto, vai morrer. Porque precisavam passar por aquela prova,
precisavam passar por aquela situação, mas segurando na mão de Deus, confiando em Deus. E por isso quando o Senhor fala que nós somos o sal da terra e luz do mundo, e o sal demais, ele nada serve. A minha vida com Deus e a sua vida com Deus tem que estar dosada. E Jeremias, ele tinha a dosagem de Deus. Ele tinha a simplicidade de Deus. Ele se preocupava com o povo e por isso que ele disse, depois ele explicou, se vocês correrem, vocês vão estar sozinhos. Se vocês não reconhecerem a Deus, vocês estarão negando a presença e a proteção de Deus. Mas aí logo ele vem dizendo, bendito é o varão, Arabadaiaçai. Ele está dizendo, bendito é o povo que crê no Senhor, que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Ele estava dizendo, vai vir luta? Vai ter provação? Vai, mas entrega o teu coração para o Senhor. E naquele momento ele estava dizendo, em confiança, porque a sua esperança estava com o Senhor. O Senhor estava dizendo, confia em mim, que naquele momento vão passar prova, vão passar luta, vão passar, mas eu estarei contigo. Então nós temos o povo que foge, nós temos o povo que acha que é dono da razão e pode resolver na sua própria força, e nós temos o povo que se alegra mesmo no meio das provações, está dizendo, Senhor, eu estou contigo, Senhor. E o interessante que é que no livro de Ezequiel, do capítulo 2, o verso 5, vai dizer que sobre uma casa rebelde, que não ouve e não deixa os outros ouvirem. E ali naquele povo tinha casa rebelde. Tinha uns que queriam ouvir, tinha uns que queriam entender o que o profeta estava dizendo, mas outros ouviam no ouvido e falavam, ei, não escuta não. Não tem nada a ver do que ele está falando, o que ele está dizendo não tem fundamento. A gente nós poderemos passar por essa situação se a gente correr para o Egito, ou se a gente mesmo se fortalecer com as armas e combater o mal. Soldado despreparado morre na batalha. Soldado despreparado não tem como guerrear. Soldado despreparado, sem a proteção, sem a obediência de Deus, não vinga a igreja. E por isso que Jeremias falou, no capítulo 17, no versículo 6. Pode até se ajuntar, mas não vai ter fruto, não vai ramificar. Vai chegar um tempo que vai secar tanto que vai morrer. É como diz a palavra de Deus, que a língua é um membro pequenininho, mas é felina. O seu veneno, ela espalha. Mas às vezes nós mesmos morremos do nosso próprio veneno. E Jeremias começou a falar com o povo, Jeremias começou a dar um entendimento para o povo. Só que o povo não quis, igreja, o povo não quis. O povo não deu ali ouvidos a Jeremias. Começou a idolatria, começou a violar o pacto com Deus. Como diz o capítulo de Jeremias, capítulo 11, o pacto foi violado. E aí, o Senhor começa a usar Jeremias dizendo, ouve, porque os teus pais não ouviram e morreram no deserto. Oh, Jesus Cristo. E aí ele diz no versículo 4, do capítulo 11, versículo 4, dai ouvidos à minha voz. O Senhor está dizendo, Senhor e igreja. E quando nós damos ouvido ao Senhor, as coisas fluem, as coisas acontecem, porque o Senhor, Ele é a verdade. E Jeremias sabia disso. E por isso que tentaram com a vida de Jeremias, tentaram calar Jeremias de todas as formas.
Eu falo a verdade. Você fala a verdade. E vão querer te calar. São a casa rebelde. Que não quer ouvir a verdade, quer ouvir somente aquilo que alegra os ouvidos e os lábios. E Jeremias ali não estava para agradar ninguém, ele estava ali para falar a verdade. E eu e você estamos para falar a verdade. Jeremias começou a falar com o povo e o povo não entendeu. E depois ele começou a dizer que o povo precisava descer à casa do oleiro, precisava falar com Deus, precisava entender quem era Deus, que Deus não havia vos abandonado. Porque ele não abandona o seu filho. É complicado quando nós queremos servir a dois senhores. Livro de Mateus 6:24. E quando nós queremos servir a dois senhores, porque a palavra diz que não podemos servir a dois senhores. Era o que Jeremias estava dizendo, vocês vão ter que escolher. É Deus e é Deus. Não tem outra. Não tem outra oportunidade de vida. Mas se quiserem seguir o caminho de vocês, muitos morrerão e não voltarão de volta à terra prometida. O Senhor Jesus, quando ele veio para mostrar o caminho para mim e para você. Assim como muitas vidas vêm diante da nossa casa, da nossa vida, para mostrar o caminho, sabe? Fuja de pessoas que só falem o teu bem, só quer... Você está errado e você não quer ouvir a verdade. Ouça, porque é Deus usando alguém, te colocando na direção que é a certa. Fuja de pessoas enganosas que está vendo que você está errado, e finge que não vê. Fuja de isqueiros, porque nós não viemos queimar como palha, nós somos trigo. Eu sou trigo e você é trigo. Nós não somos palha seca, nós não somos joio. Dos isqueirinhos, fuja. Jeremias estava dizendo, fuja das pessoas que não te querem o bem. Eu estou dizendo a verdade. E vem para mim, vem na direção de Deus, porque Deus está dizendo contigo e está falando contigo. E naquele momento, igreja, tudo aconteceu o que o profeta disse. E quando acontece alguma coisa na minha vida, a gente vai lembrar e vai falar, meu Deus, alguém falou isso para mim. Mas não deu crédito à pregação. Não deu crédito ao pastor, não deu crédito àquele que verdadeiramente, igreja, quando nós estamos errados, precisamos ser corrigidos. É bom falar? É ótimo. Mas às vezes é bom calar e escutar. Jesus, em todo o seu tempo, ele não só falou, ele ensinou. E quando ele ficava em silêncio, ele estava sendo ensinado pelo Pai. Que coisa linda. E Jeremias, naquele momento, igreja, falou com o povo e falou, bendito é o varão, bendito é o povo, bendita é a nação que confia no Senhor. Aquele que confiar no Senhor vai passar por essa situação, vai passar por essa luta, mas ele vai trazer de volta, porque a mão dele é que está guiando os meus passos e os teus passos. E por isso que ele fala, continua falando no livro dele, no livro de Jeremias, capítulo 33. Ele diz, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sei tudo e você não sabe tudo. Mas ele está ensinando. O ministério de Jeremias foi um ministério muito bonito, igreja, porém sofrido. E não é diferente hoje em dia. Aquele que quer fazer a vontade de Deus vai sofrer.
mas não vai estar desamparado. O Senhor será a minha mão forte e o Senhor será a tua mão forte. Ele te livrará do pássaro ali, do gavião, do leão, que tentar contra a minha vida e contra a tua vida. E eu e você estaremos seguros. E hoje, nesta tarde, o Senhor nos ensinou dizendo: bendito é o varão que confia no Senhor. Então o Senhor está dizendo que eu e você está na direção certa, está no caminho certo, porque eu confio em Deus e você confia em Deus. Não seja, como diz o Evangelho de Ezequiel, capítulo 2, versículo 5, casa rebelde. Se você não quer ouvir e não quer seguir, então deixe que aquele que quer seguir siga a vontade de Deus. Mas também não julgue. Ore. Porque um dia eu e você talvez não demos ouvido à voz de Deus. A palavra de hoje foi perseverança. A palavra hoje foi confiança. E a palavra de hoje foi mão forte do Senhor em guiar os passos do seu povo. E Deus também nos deixou aqui em sua palavra. Qual igreja que você quer ser? A que se esconde através de alguém? Ou a que se levanta o braço numa situação de guerra, mas da forma errada? Ou você é a nação que confia no Senhor? O povo de Deus, quando nós somos nação que confia no Senhor, Ele fala na sua palavra, no livro de Salmos, capítulo 13 e do versículo 12, que também diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Você é o povo escolhido de Deus e Ele o escolheu para a sua herança. E que todos estejam na paz do Senhor Jesus. Que Deus Ele venha falar mais e mais no teu coração. O Senhor iniciou a palavra dizendo: bendito. Ele está dizendo: você é feliz. Você escolheu o caminho certo. Você está na direção certa. Mas Ele está falando no capítulo 33, 12. E o povo, na parte B, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Você é a herança de Deus. Assim como aquele povo que não entendeu, era a herança dele. E o deixou por tão pouco. Que você não deixe a presença de Deus. E confia nele. Porque Ele mesmo disse: passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, em nome do Senhor. Beijo.